se pegou dormindo e aí você teve um sonho, imaginou que você era outra coisa, ou estava em outro lugar, ou era uma outra pessoa? Você já teve esse tipo de sonho? E aí quando você acorda, você vê que nada disso aconteceu? Ou então, um sonho assim que você está caindo do nada, assim. Você está sonhando que você está caindo sem fim. E aí você acorda assim, assustado, e fala, ai, que bom que eu não estava caindo de um despenhadeiro. Assim é o convite que o livro Um Curso em Milagres traz, para que a consciência, não você, desperte de um sonho que não é real, porque sonho já está dizendo assim, é algo que não é real. E aí tem uma parte aqui no livro, no capítulo 1, que Jesus fala assim, ó: criança de Deus, tu foste criada para criar o que é bom, o que é belo e o que é santo. Não esqueças isso. Por pouco tempo, o amor de Deus ainda tem que ser expresso através de um corpo para outro, porque a visão ainda é tão tênue. A melhor forma de usar o teu corpo é utilizá-lo para te ajudar a ampliar a tua percepção de modo que possas conseguir a visão real, da qual o olho físico é incapaz. Aprender a fazer isso é a única utilidade verdadeira do corpo. Então, olha Jesus convidando assim, consciência, você é a eternidade. Você só pode criar como Deus. Como ele traz aqui, ó, criança, esse símbolo de criança é inocente, é inocência. Então a consciência não errou. Ela só se iludiu, ela só acreditou em algo que não é real, mas ela não errou. Ela não se tornou errada por conta disso. Então ele traz assim, ó, você só pode criar como Deus. Você só pode pensar como Deus. Você só pode ser como Deus. Essa é a definição de criar. Você só pode se estender como Deus. E aí ele traz, ó, não esqueças disso. E a melhor forma que você tem agora de utilizar essa imagem que você fez e se identificou com ela, a melhor forma para você utilizá-la agora, nesse instante, é para lembrar de Deus. Então, a percepção corrigida, ela vai usar essa imagem que antes era usada pelas crenças, que eram conduzidas para lá e para cá, e continuar confirmando na consciência que ela é algo separada. Agora, esse corpo é utilizado para lembrar a própria consciência que ela não mudou. E aí a lição de hoje, que é a lição 167, declara essa única vida. Não tem um oposto para a vida. Aquilo que parece que está se opondo é uma outra forma de vida, que é a vida com Deus, que é viver como Deus. Então ele traz assim, ó, na lição 167. Só existe uma vida e eu a compartilho com Deus. E esse eu, lembrando, não é você, não é uma imagem, é a consciência. Só existe Deus e a sua criação. E a consciência, ela é parte da criação de Deus. Ela não está à parte, ela não está separada. E é ela que compartilha esse mesmo existir com Deus. E ele traz assim, ó: pensas que a morte é do corpo. No entanto, é apenas uma ideia irrelevante ao que é visto como físico. Então, quem está pensando não é um corpo. Não é um corpo que está definindo se nasce, cresce, morre, né? Se desenvolve. Esse é um pensamento que a consciência está tendo. Então, não é um corpo. Um pensamento está na mente. Pode, então, ser aplicado segundo a direção da mente. Então, conforme a mente decide em qual sistema de pensamento ela se identifica, esse pensamento ele é direcionado. Se é a percepção equivocada,
a crença é mantida que ela é um corpo. Mas se a percepção é a percepção corrigida, é a aceitação do nada real pode ser ameaçado, então esse pensamento ele é direcionado para a vida e não para a morte. Mas para haver mudança, é na sua origem que o pensamento tem que ser mudado. As ideias não deixam a sua fonte. A ênfase que esse curso dá a essa ideia se deve à sua centralidade nas nossas tentativas de mudar a tua mente sobre ti mesmo. É a razão pela qual podes curar. É a causa da cura. É por isso que não podes morrer. A verdade dessa ideia te estabeleceu uno com Deus. Então, a consciência não pode morrer. Ela não pode deixar de existir porque ela existe como Deus. Por isso que só existe uma vida e eu a compartilho com Deus. É a aceitação da verdade, do que ela é, que é a ênfase desse curso. Por isso que ele traz assim, ó, essa é a razão pela qual podes curar. Curar é essa correção, é a mudança de percepção. Essa é a causa da cura. Essa é a correção verdadeira. Por isso que não pode morrer, mas só existir como Deus. Então, a morte, como ele traz aqui, é o pensamento de que estás separado do seu Criador. Então, o fragmento que pensa que ele é outra coisa, ele acredita na morte. É a crença basal. Eu vou ser desfeito, eu vou ser destruído. Né? Esse fragmento pensa isso. Mas a morte é só esse pensamento que você está separado de Deus. E isso não é a realidade da existência. Então, é essa aceitação, é essa convicção mantida e sustentada que traz essa experiência verdadeira para a consciência. Então, esse é o convite da lição de hoje. Vamos sustentar apenas isso durante todo o nosso dia. É isso, pessoal. Um beijo a todos e tchau, tchau.